Não converse que eu vou pregar de junto de você, viu? Amém? Redobre a sua atenção para tudo que Cristo precisa falar aos nossos corações. Todo culto, ele precisa ser entendido, compreendido, assimilado e ao mesmo tempo executado. Tudo o que acontece desde o início da primeira oração até a bênção apostólica, nós devemos guardar dentro das tábuas do nosso coração. A Bíblia diz que o que é bom, eu guardo, o que não é bom, eu amasso e jogo fora. Cada um aqui nessa tarde, eu acredito que até agora já pegou uma pequena porção daquilo que Deus está falando. Talvez, às vezes, a gente não quer ouvir alguma espécie de mensagem ou palavra, porque nós estamos mal acostumados. E nesse fator de estarmos mal acostumados, muitas das vezes nós determinamos diante de Deus como é que vai ser o culto. Todo culto, ele não é movido pelo homem, pela natureza do homem, nem pela capacidade intelectual do homem. Todo culto é movido pelo Espírito de Deus. Tem dias que Deus abre o céu e sacode a terra. Tem dias que Deus abre o céu e a terra também não sacode. Tem dias que Deus usa em profecia e tem dias que Deus não quer usar em profecia. Tem dias que tem mover na igreja e tem dias que não tem mover na igreja. O importante é que a gente aprenda que a palavra de Deus, ela é aquela como uma semente poderosa que vai cair em terra boa, vai germinar dentro do meu coração, vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E quando esta semente é lançada em terra boa e entra em perfeição, nasce aquilo que é fruto do desejo da minha alma. E tudo isso é temperado com o desejo da nossa fé. Se a sua fé é suficiente para você extrair um milagre, você está no lugar certo. Se a sua fé é poderosa para você acreditar que o milagre é real, você está no lugar certo. Tudo depende da nossa fé. Haja visto que nós estamos vivendo uma época materialista, capitalista, que as pessoas querem mais aquilo que é tangível, que está ao seu alcance, que você pode pegar, do que aquilo que é espiritual. Lembra quando o apóstolo Paulo disse para uma das igrejas que o homem natural nunca vai compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem de uma forma espiritual. Então, tudo que é espiritual se compreende a nível espiritual. Tudo que é material se define a nível material. Aquilo que está no meu alcance, aquilo que a minha mão consegue pegar, aquilo que o meu pé consegue se aproximar, isto eu tenho uma capacidade evolutiva de entendimento, de perceber que está ao meu alcance. Mas aquilo que a minha mão não consegue pegar, que o meu coração não consegue perceber, que a minha capacidade intelectual não consegue assimilar, isto entra dentro do nível espiritual. Então aquilo que é metafísico não é compreensível pela capacidade humana. Porque primeiro a gente precisa crer para depois a gente pegar. Todavia, a inversão de valor é diferente, né? Alguém precisa pegar para depois crer. É por isso que existe um grande perigo dos amuletos da fé. Tem gente que precisa de alguma coisa para pegar, para que a sua fé seja provocada. E o grande perigo de tudo isso é que trocamos a questão espiritual pela questão da idolatria. E o perigo da idolatria é que aquele tipo de amuleto tomou o lugar de Deus. E o perigo também de tudo isso é que Deus não dá a sua glória para ninguém. Como Deus não dá a sua glória para ninguém, Ele sabe o quanto eu preciso e Ele também sabe o quanto você precisa. Se eu perguntar aqui nessa tarde quem é necessitado de Jesus, toda a igreja vai dizer que é necessitado do céu. Se eu perguntar aqui nessa tarde quem veio buscar um milagre, independente seja material ou espiritual, todo mundo vai se manifestar. Se eu perguntar quem veio buscar uma cura, uma porta aberta, quem veio buscar de Deus uma resposta para a sua casa, para a sua família, para a sua área financeira, espiritual, amorosa, alguém vai se manifestar. Porque quando nós adentramos sobre este santuário, nós acreditamos que no centro dele está o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mediante aquilo que nós pedimos a Ele, é mediante aquilo que nós iremos alcançar. A gente precisa entender algumas coisas que, como ser humano, nós não temos a capacidade de vez em quando de digerir. E qual é o grande perigo de tudo isso? Trocar as bolas ou trocar o outro lado da moeda. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez o que eu possa suportar não é o que você tem a capacidade de suportar. Ou o que você suporta
não é a capacidade que eu tenho também de suportar. Tem gente que é experimentado por Deus dentro da fornalha. Tem gente que é experimentado por Deus fora da fornalha. Tem gente que é experimentado por Deus nas profundezas do mar. Tem gente que é experimentado por Deus na areia da praia. Tem gente que é experimentado por Deus dentro da sua casa. Tem gente que é experimentado por Deus fora da sua casa. Então, cada um aqui tem a sua experiência pessoal em Deus. Só que essas experiências vão gerar em nós expectativa que lá na frente vai gerar em nós sonhos. Sonhos é para serem concluídos. Se eu perguntar aqui a maioria das pessoas que têm a minha idade, que experiência ele tem para dar a um jovem? Ele vai sentar com o jovem e contar um pouco da sua história. Se o jovem ouvir, assimilar e guardar e praticar e chegar à nossa idade, glória a Deus, porque aquilo que ele assimilou de experiência deu vantagem e vitória. Em cima de quê, pastor? Em cima daquilo que vem ou sobrevém contra o ser humano. Ninguém aqui é fadado a não estar doente. Todo ser humano pode estar doente. Ninguém é fadado à queda. Todo ser humano um dia pode vir na lona. Mas se a gente consegue prevenir antes de remediar, a melhor coisa é fazer com que esta prevenção nos dê um auxílio, um pontapé e nos leve à frente. E de modo algum não permita que a gente beije a lona ou beije o chão. O texto que eu li ao nosso coração